Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical e desejamos que através desta programação você e toda a sua família sejam ricamente abençoados. O programa de hoje estudaremos a lição de número 6 com o seguinte tema: santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Nesta lição, veremos a definição das palavras santificação e ética e sua importância na vida cristã como marca da ação do Espírito. Pontuaremos o alcance desta santidade na vida do crente salvo e, por fim, elencaremos características de uma vida comprometida com a ética do Espírito Santo. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A palavra ética, no grego ethos, significa conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma determinada coletividade, época ou região. Howes, 2001, página 1271. A ética cristã, segundo Andrade, 2006, página 173, é o conjunto de princípios baseado nas Sagradas Escrituras, principalmente nos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão enquanto membro de uma sociedade politicamente organizada. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A verdade prática nos diz: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. O objetivo geral de nossa lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, apresentar a santificação do Antigo Testamento. Segundo, explicar a santificação no Novo Testamento. E terceiro, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 ao 23. Acompanhe conosco. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E contamos também com a participação do evangelista irmão Jaziel Marques. A paz do Senhor, irmão Jaziel. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson, e a todos os nossos telespectadores. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando
a lição de número 6, que tem como título Santificação comprometidos com a ética do Espírito. Semana passada, estudamos sobre o fruto do Espírito, eu crucificado, de maneira até introdutória, né? Iniciamos um pouco deste assunto, porque cada lição de cada domingo, os assuntos estão entrelaçados. É importante que você, professor, possa fazer a conexão, né? Um link de cada lição, mostrando de que o assunto não é um assunto isolado, é um assunto que está interligado. Estamos trabalhando sobre o pentecostalismo, e quando se fala de pentecostalismo, algumas pessoas pensam logo no batismo no Espírito Santo. Nós estudamos sobre isso, fala sobre os dons espirituais, nós falamos sobre isso, mas também, quando falamos na dinâmica do Espírito, não podemos deixar de falar daquilo que é muito essencial na vida cristã, que é o fruto do Espírito, que nós estudamos semana passada, que diz respeito ao caráter cristão, a conformação do caráter de Cristo ao nosso caráter, por meio da habitação do Espírito, este que veio habitar em nós no momento da nossa conversão, na regeneração compartilhada por este mesmo Espírito, ao nosso Espírito nos dando vida, segundo nos diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E esta semana nós estamos estudando, né, a lição que vai tratar da santificação e da ética. Aliás, que são dois termos, irmão Alessandro, que já de maneira introdutória, até o próprio texto áureo, é um texto bastante elucidativo, que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que nós podemos, de maneira introdutória, já estar compartilhando com o professor que está nos acompanhando sobre esta lição, a lição 6, que fala sobre santificação comprometidos com a ética do Espírito? Pois não, pastor. Como sempre, trazendo uma definição, né, mesmo que breve, da palavra santificação e da palavra ética. Mas, primeiramente, da palavra santificação, pastor. A expressão santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tem um significado muito profundo, não é? A expressão na língua portuguesa, santificação, vem da expressão latina santificatio, que significa separação, não é? Literalmente, ou consagração. Já no Antigo Testamento, essa expressão vem de uma palavra, a palavra santo, ou santificação, que é o derivado da expressão kadosh, que é importante dizer que o sentido primário, pastor, de kadosh, geralmente a gente diz não é separado, santificado, e que realmente é. Mas existe um sentido mais profundo ainda. A expressão santo no Antigo Testamento, ou santificação, que é a sua derivação, dá a ideia de algo que foi cortado, é algo que foi tirado, foi separado. É como se alguém fosse em uma árvore, por exemplo, e cortasse um fruto ou um galho e colocasse isso separado do seu tronco. Então, a ideia no Antigo Testamento é essa, de separar mesmo, de cortar. Já no Novo Testamento, a expressão hagiasmos, é o que vem da expressão hagios, que é santo, separado, consagrado. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e também a partir da etimologia da própria palavra da língua portuguesa, traz essa ideia daquilo que foi separado, daquilo que foi cortado, daquilo que foi consagrado para o fim de alguma coisa. E na Bíblia, pastor, nós vamos ver separação ou santificação de objetos, mas também de pessoas e até de lugares. Como a lição de hoje fala sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito, aqui a gente precisa dizer de que essa santificação está ligada diretamente a uma ação do Espírito Santo na vida de alguém que foi separado para o serviço de Deus. Por isso que é interessante a gente trazer essa rápida introdução a respeito da definição da palavra santificação ou santo. E quando falamos, irmão Jaziel, sobre santificação, é preciso que tenhamos bem em mente isso bem definido, né? A própria lição, na verdade prática, ela traz uma introdução bem interessante sobre santificação e diz assim: sim, santificação é a especialidade do Espírito Santo, ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Como é que a gente pode definir essa santificação instantânea e de santificação progressiva, que o autor aqui trabalha? Qual é a diferença entre santificação instantânea e santificação progressiva? Muito bem, apaixonado Jackson, nós vamos perceber que essa santificação à luz da Bíblia, que é chamada de instantânea ou posicional,
ela acontece exatamente no momento da conversão. Posicional porque ela mudou de posição. Antes estávamos no reino das trevas, né, servindo ao nosso adversário, como em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 mostra isso, né, que andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E a Bíblia ainda diz que éramos, por natureza, filhos da ira, né? Filhos da desobediência. Então, nós estávamos em uma situação e agora fomos tirados de lá através de Cristo. Isso aconteceu no momento da regeneração. Né? Posicionalmente, agora nós saímos do mundo de trevas, da posição de escravos, e agora fomos separados, como já foi definido aqui pelo evangelista Alessandro Barreto, fomos separados do mal, do pecado e dedicados agora para Cristo. Enquanto essa santificação progressiva, ela acontece conforme está lá em Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós podemos observar que essa santificação progressiva, ela vai se dando, acontecendo a cada dia na vida do salvo, né? Inclusive, há um texto lá em Provérbios, né? Capítulo de número 4, eu acho interessante esse texto, que fala sobre a vida do justo, né? A vereda, né? Onde mostra que há uma melhora, né? A cada dia nós vamos melhorando, vamos sendo transformados. Provérbios 4 e 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é assim que acontece, a cada dia nós vamos brilhando, melhorando, sendo transformado, né? Como diz lá em Romanos capítulo 8 e 29, né? Transformado à imagem e semelhança de Cristo. E isso, como já foi dito, acontece através do Espírito Santo e, é claro, com a cooperação do crente, né? Nesse sentido da santificação progressiva, tem a nossa participação, enquanto a santificação posicional foi algo realizado única e exclusivamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a cada dia nós vamos buscando, né, através do fruto do Espírito, de uma vida de santidade, deixando o pecado, nos aproximando mais de Cristo. E cada vez que nós nos aproximamos mais de Cristo, mas nos tornamos mais semelhantes, parecidos com Ele, até que chegue o ponto, né, de ser dia perfeito, como diz aqui o texto, que será naquele dia glorioso em que Jesus virá, né, para arrebatar a igreja. E a Bíblia diz que nós teremos agora sim um corpo transformado. Né? A Bíblia diz que nós seremos transformados, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Filipenses, capítulo 3, verso 19, verso 20, mostra também essa verdade. 1 de João, capítulo 3, verso 2, também nos diz que nós seremos semelhantes a Ele. Então, vai chegar um momento em que a nossa vida alcançará um estágio de santificação plena, perfeita. Agora, somente por ocasião do arrebatamento, isto acontecerá. Então, respondendo à sua pergunta, pastor, essa santificação progressiva, ela tem o seu diferencial, porque a cada dia ela vai operando, vai acontecendo. Até Paulo, me parece na carta aos Filipenses, ele diz isso, né? Operai, né? A salvação, né? Tem uma referência que Paulo fala, isso é muito importante, observar que a cada dia nós precisamos nos santificar. E tem outra tradução que diz, desenvolvei. A vossa salvação, né? E aí, salvação, no contexto aí, né, fala de algo que está em processo de crescimento. E o irmão Jaziel, o irmão Alessandro, falou uma coisa aqui bem interessante. Quando ele falou de santificação, ele disse que é uma via de mão dupla. Né? Temos o homem por si só, ele não pode, ele é incapaz de se santificar, porque ele está debaixo do pecado. E Deus não santifica o homem se ele não quiser ser objeto dessa ação de Deus no processo da santificação. Por isso que a gente vê ao mesmo tempo na oração sacerdotal de Jesus em João 17, quando Jesus diz assim, vai orar pelos discípulos, vai dizer assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus ora para que o Pai os santifique os discípulos ou os crentes, né, por meio da palavra, a santificação de Deus, mas ao mesmo tempo a nossa lição, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, há uma responsabilidade humana, ou seja, na santificação é um processo de comum acordo entre o homem e Deus, onde Deus realiza o processo em comum acordo com o homem também que se deixa persuadir por esse processo de santificação. Perfeito, pastor. Existe, na realidade, uma parceria, não é?
E por isso que o subtítulo dessa lição de hoje é Comprometidos com a Ética do Espírito, não é? E essa ética do Espírito, ela se desenvolve a partir do momento que eu, como crente, procuro viver dentro daquilo que está estabelecido na Palavra de Deus. A Bíblia mostra de forma clara e evidente a necessidade de termos uma vida santa. Um texto, por exemplo, de Romanos, capítulo de número 13, versículo 13, Paulo diz, só no início do versículo, andemos honestamente como de dia. Observe que Paulo faz aqui uma observação como de dia, porque geralmente alguém que quer esconder algo, pastor, anda de noite, porque as pessoas estão dormindo, é mais fácil ocultar alguma coisa. No verso número 14, Paulo diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nem de suas concupiscências. Então, observe que essa ideia de santificação posicional é algo que acontece no momento da conversão, é fato, mas existe essa santificação progressiva que é a minha cooperação, o meu dia a dia, o meu andar. Paulo escrevendo, por exemplo, aos Efésios, ainda falando sobre essa responsabilidade, pastor, porque existe sim no processo da salvação progressiva, o homem ele não é passivo, ele é ativo, não é? Existe um texto, por exemplo, no livro de Gálatas, quer dizer, Efésios, corrijo aqui a referência, capítulo de número 4, versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. E ele continua, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Então veja, versículo 22 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E diz no versículo 23, concluindo, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais, versículo 24, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então observe, pastor, que há uma cooperação. Não existe apenas uma ação divina no processo da santificação, mas humana também, até porque no processo da salvação, a santificação é apenas um passo. Existe a justificação, existe a regeneração, mas a santificação é a ação primária de Deus, mas secundária do homem. Eu preciso fazer isso. Jesus ensinou, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a cada dia. Tome a sua cruz diária e siga-me. O que é isso, pastor, se não dizer não, não é? Quando o evangelista citou Paulo, eu lembrei do texto que Paulo escreve aos Colossenses. E eu quero concluir essa minha fala agora, citando esse texto, que está no capítulo de número 3, versículo 5. Paulo diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai dizer a fornicação, a impureza, a afeição a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então esse processo faz parte da minha vida e por isso que o título é a ética, não é? Falando sobre a definição de ética, a ética é o conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característico de uma determinada coletividade, época ou região. Então, a ética do Espírito é condizente com o seu próprio nome, Ruach Kadosh, pastor, o Espírito que é santo. Há um texto que eu quero apenas ler agora, eu já disse que é concluir, ainda estou falando, mas é porque me veio na mente agora, pastor, 1 Samuel, capítulo 2, olha que texto maravilhoso, tem a ver com essa questão da santidade do homem refletida a partir da habitação do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 2 diz assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti e rocha nenhuma como o nosso Deus. Então, nenhum atributo divino ele é tão solenizado nas Escrituras quanto a santidade, pastor. Os atributos divinos todos são importantes, mas quando se fala de santidade, há uma expressão ainda maior. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao Pai, o Filho, ao Espírito Santo, enfim, a Trindade, refere-se a santo, santo e santo. E a Bíblia diz, como Ele é santo, devemos ser santos, a nossa responsabilidade pessoal. Eu gostei muito, irmão Jaziel, do título da lição, né, que ele vai falar sobre santificação comprometidos com a ética do Espírito. Porque quando se fala de santificação, algumas pessoas têm a ideia de que santificar-se é apenas jejuar
orar e, no contexto do Novo Testamento, à luz da teologia de um grupo, de um segmento do judaísmo, que eram os fariseus, era até se isolar, se separar do mundo, né? Se separar das pessoas, não conversar com as pessoas, tanto que a história nos diz, a tradição nos diz que se um gentio, ou aquele que não é judeu, tocasse até que involuntariamente em um fariseu, ele tinha que naquele momento parar tudo, passar por todo um processo de purificação, de santificação para voltar ao seu estado natural. E quando nós falamos da ética do Espírito, que a santificação é a ética do Espírito, estamos falando de algo que transcende a questão ritualística. É algo que vai ser incorporado no nosso dia a dia, é a santificação nos nossos negócios, é a santificação na escola, é a santificação no trabalho, é a santificação em todas as áreas da sociedade, a começar dentro da minha própria casa, com minha família. É verdade, pastor. E o senhor falando aí sobre essa ideia que os fariseus tinham, né, de santificação, que era uma ideia equivocada de isolamento, né, de se separar. Me veio à mente aqui um texto que está em Filipenses 2:15, onde nos mostra que nós precisamos manter essa vida de santidade mesmo no meio de uma geração enferma, pecadora. E eu quero ler Filipenses 2:15, e como eu estou aberto aqui com o texto de Filipenses 2:15, eu gostaria somente de passar a referência que eu falei, Filipenses 2:12, onde fala sobre operai a vossa salvação, né? Aqui faltou essa referência, citei, mas não fiz referência, mas não citei o texto. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Veja que texto maravilhoso. Esse texto está nos mostrando que devemos ter uma vida irrepreensível, sincera, como filhos de Deus inculpáveis, onde não se encontra culpa, né? Exemplo de Daniel, que não acharam culpa nele, mas isso no meio de uma geração corrompida e perversa. Isso pode ser também que aconteça até mesmo no âmbito familiar, onde às vezes parte da família não é crente e um dos seus membros serve ao Senhor em santidade e ele tem que demonstrar essa vida de pureza. Por exemplo, Pedro ele falou sobre isso em relação às mulheres. Ele disse que as mulheres que têm marido não crentes, elas são capazes de influenciar na vida do seu marido através do seu testemunho. Pedro disse que ela pode ganhar o seu marido sem palavras, né? 1 Pedro 3:1, isso é maravilhoso. Mesmo sem dizer nada, só o testemunho dela é capaz de influenciar a vida deste homem. E a Bíblia ainda nos diz, Paulo nos diz, né, que os filhos são santificados, né, através da vida de um pai ou de uma mãe piedosa. Então nós podemos concluir essa fala dizendo, pastor, que essa vida de santidade, ela deve ser vista primeiro no nosso âmbito familiar, né? Porque parece que é mais fácil ser santo na igreja, né? Onde estamos ali no momento da adoração, diante da igreja, do pastor, dos obreiros, mas a santificação tem que começar em casa, na sociedade, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos. A Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Qual a importância da santidade na vida do crente? Será que vale a pena, de fato, ser santo? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 6, que tem como título Santificação comprometidos com a ética do Espírito. Mas antes de nós continuarmos a nossa conversa aqui, nosso comentário sobre a lição desta semana, não é por demais excessivo, né, estarmos apresentando a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, né, aqui no nosso programa, já que estamos trabalhando este trimestre sobre o pentecostalismo. Declaração de fé, seu documento histórico, né, e doutrinário daquilo que professamos aqui na nossa igreja brasileira, de um modo geral. E é importante que todo professor possa adquirir a sua declaração de fé. Declaração de fé é a interpretação autorizada das Escrituras, a forma
clara como a Igreja Assembleia de Deus, ela enxerga de maneira bem tranquila todas as doutrinas como estão esposadas na Escritura. Então é importante que todo professor, Escola Bíblica Dominical, possa adquirir a sua declaração de fé, leia a sua declaração de fé para que possa fazer uma exposição mais tranquila e segura dos assuntos doutrinários na Escola Bíblica Dominical. Irmão Alessandro, deixamos a pergunta, sobre a importância da santificação. Por que a santificação é importante? E será que é, de fato, importante ou vale a pena se santificar? O que a gente pode falar sobre isso? Pois não, pastor, com toda certeza. A santificação ela é tão importante que ela está ligada diretamente à questão soteriológica, né? Salvação. O texto diz, sede santos, o apóstolo Pedro, né? Como eu, Senhor, sou santo. Observe que há até um paralelo. Deus se utiliza da sua própria santidade para estabelecer um parâmetro, para estabelecer um modelo, não é? Então, precisamos dizer de que esse aspecto da vida cristã é importantíssimo. O apóstolo São Paulo, pastor, escrevendo na sua carta aos Romanos, por exemplo, nós vamos ler esse texto porque entendemos ser importante, capítulo de número 8, versículo 13, ele vai dar a resposta, o porquê dessa importância, né, de se falar sobre santificação. Ele diz assim, versículo 12, porque fica o melhor entendimento. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Veja como isso é importante. Morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Observe que essa vida e essa morte aqui é do aspecto espiritual. E o apóstolo continua. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A santificação é uma chancela, é um carimbo, é uma identificação de ser ou não filho de Deus, pastor. Eis aí a importância de viver uma vida de santidade. O versículo 15, o apóstolo continua seu raciocínio dizendo assim, porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Veja que a santificação ela engloba inclusive a adoção. Alguém só é adotado depois de regenerado quando vive essa vida, essa prática cristã, não é? Um outro texto, pastor Nadir Jackson, que penso ser bastante importante ainda à luz do Novo Testamento, está na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eis aqui a importância desta santificação. 1 Tessalonicenses 4:3, desculpe, que eu corrijo. Porque esta é a vontade de Deus. E Paulo diz, qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Observe que a santificação é tão importante que o apóstolo liga ao desejo do próprio Deus. Então, viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, é ser representante de Deus, é ser filho de Deus em meio a uma geração corrompida, como foi falado aqui, não é? O texto áureo da nossa lição, capítulo 12 de Hebreus, já nos fala sobre isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que ela está ligada, como eu falei a priori, em minha fala inicial, à própria salvação, pastor. E ainda citando aqui mais um texto agora do Antigo Testamento, já que citamos vários do Novo, não é? Para mostrar essa importância da santificação, pastor, um texto padrão que é o texto de Salmos 15. Eu disse que a santificação ela tem importância porque ela tem uma ligação soteriológica. Salmos de número 15, versículo 1 diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Isso é uma referência direta à presença de Deus, ao céu. Aí o próprio texto responde, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aí, aqui nós podemos entender claramente o que foi dito, que a santificação ela tem essa importância porque ela tem uma ligação direta com essa questão soteriológica. Salmos de número 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre a terra e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Veja que isso tem a ver com a questão eterna, não é? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí o texto diz, versículo 4, aquele que é limpo de mãos,
puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção. Então, a importância da santificação, pastor, é a vida eterna. Não só o agora, para mostrar um caráter cristão, mas pensando na vida eterna. Quando o irmão Alessandro aborda, irmão Jaziel, a santificação como uma condição sine qua non para a salvação, algumas pessoas podem até questionar e dizer assim, não, então a salvação é pelas obras? De forma alguma, né? A santificação já é o reflexo de uma vida que nasceu de novo. Perfeito. Até porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E agora viver o processo de santificação, irmão Jaziel, é, na verdade, um atestado público, porque nos santificamos, claro, porque já somos salvos, mas a santificação, ela é visualizada pela sociedade. O próprio Jesus disse que assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. A santificação na vida do crente é uma demonstração de que ele passou pelo processo do novo nascimento, que ele professa uma fé verdadeira, mas o objetivo é mostrar também à sociedade que Jesus está em nossa vida e isso servir de elemento de glorificação e evangelização àqueles que não conhecem a Cristo como Salvador. Exatamente, pastor. E tem um texto que, com a sua permissão, eu queria ler para corroborar com essa sua fala, que está em Efésios 4:1. Veja o que Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu acho interessante que Paulo sempre nas suas epístolas ele usa o termo andeis, andar, e aí fala de comportamento, né? Paulo está dizendo que o comportamento daquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus deve ser um comportamento digno da vocação pela qual ele foi chamado. Não significa dizer que nós temos que fazer alguma coisa para alcançar a salvação, muito pelo contrário. As nossas obras, o nosso testemunho tem que comprovar que realmente eu fui transformado, como o senhor já citou aqui, Paulo falando na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. Há uma mudança, há uma transformação. Então, nós devemos viver de tal forma que a minha fala, que o meu comportamento, porque Pedro diz assim, sede santos em toda a vossa maneira de viver, 1 Pedro 1,15. Então, todo o meu comportamento tem que ser condizente com aquilo que eu digo que Jesus fez. Ora, se eu digo que Jesus transformou a minha vida, mas eu ando ainda à semelhança das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou ainda vivo no mesmo comportamento antes de Jesus ter me salvado, então esse testemunho é falso, não é verdadeiro. Então a minha vida, né, como o pastor já disse, as obras não trazem a salvação é pela graça. Mas aqueles que foram salvos, Paulo também diz, Efésios capítulo 2 e 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja que no capítulo 2, verso 8, ele diz que a salvação é pela graça. No 9, ele diz que não vem das obras, mas no 10, ele confirma dizendo que nós fomos criados para andar para praticar as boas obras, né? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, não tem como desassociar da vida cristã a vida de santidade, né? Se eu sou crente, salvo em Cristo Jesus, a minha vida, o meu testemunho tem que corroborar, né? A Bíblia diz lá em Malaquias, capítulo 3, verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, há uma diferença, apaixonado Jacos, evangelista Alessandro, sobre a vida daquele que é um servo de Deus e daquele que não é. E essa diferença, ela é evidenciada exatamente através da vida de santidade. A nação de Israel foi chamada para ser santa. Êxodo, capítulo 19, verso 6. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma nação santa, não um povo separado para viver em santidade. E quando falamos de santidade, irmão Alessandro, o senhor citou um texto no bloco anterior, que foi 1 Tessalonicenses 5 e 4 e 3, eu acho. Que vai falar sobre santificando o espírito, alma 5 e 23. e 5 e corpo. 23, pastor. 5 e 23. Sim. Observe que o texto,
inicia dizendo santificação do espírito, alma e corpo, de dentro para fora. Então, o processo regenerador, santificador, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Agora, quem participa ou quem nasceu de novo, inevitavelmente ele vai mudar a linguagem, ele vai mudar o comportamento, ele vai, até suas roupas, a maneira de vestir, a maneira de se conduzir, vai mudar completamente, porque ele agora é uma nova criatura, vive agora, como diz a lição, a ética do Espírito. Sem sombra de dúvida, pastor, que inclusive isso está ligado ao que nós estudamos na semana passada, quando falamos sobre o fruto do Espírito, e foi citado aqui textos em que Jesus disse que conhecereis as árvores pelos seus frutos. Jesus deixou claro, olhando, então se eu vou olhar, é porque tem que ser algo perceptível. E isso que vem de dentro para fora tem que ser visível, não é? Um texto que corrobora muito com o que o senhor falou, pastor, é a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Veja o que é que Pedro diz. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em tudo, não é em parte. E versículo 16, ele diz assim, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há um outro texto também, que é no capítulo 2, versículo 21, dessa mesma carta. Pedro diz assim, porque para isto vos chamamos, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Então, é óbvio que quando há essa transformação interna, exteriormente isso vai ser perceptível, não é? Vai ser visível. Na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 3, e o versículo de número 11, segunda carta de Pedro, 3 e 11, tem uma expressão que também acho que é muito bom. Diz assim, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e em santa piedade. O que é santo trato? É aquilo que eu faço, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu desenvolvo. Então, pastor, essa mudança interna, ela é uma obra do Espírito Santo, mas a externa é uma obra do homem. O homem vai ter que desenvolver isso, não é? O texto que nós citamos a semana passada do João Batista, ele disse assim para aquelas pessoas que estavam vindo descer as águas, produzir frutos dignos de arrependimento. E o que é esse produzir? Senão tirar de dentro e colocar para fora, para ser visível. O texto que o senhor citou, vós sois a luz do mundo. A luz fala de algo visível. Então fala do comportamento, da ética. Mas Jesus disse, vocês são o sal da terra. Ninguém vê o sal. Por quê? Porque o sal fala de algo interno. Não é? Quando ele está na comida, ninguém vê, mas ele está ali agindo. Então a ética fala daquilo que está dentro, que é o sal, né? É o meu caráter, é a minha personalidade, mas fala do meu testemunho, aquilo que está visível, que é a luz. Então, com toda certeza, pastor, essa santidade sai de dentro para fora e por isso somos identificados como filhos de Deus. Quais as características de uma pessoa santificada, daquele que vive uma vida de santificação? Mas isto, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já e não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta no último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 6, que tem como título Santificação comprometidos com a ética do Espírito. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta, a provocação, quais as características de uma pessoa verdadeiramente santificada. Isto pode ser visto de maneira clara na vida daquele que é nascido de novo? Quais as características? Evangelista Jaziel, uma coisa que eu estive meditando, de todos os textos que foram citados aqui no programa desta semana, uma coisa que é bem patente é que Paulo, Pedro ou os escritores que foram citados aqui sempre exortam a igreja
a viver uma vida de santificação. Por exemplo, Paulo aos Efésios usa a palavra andar. Né? Mas todos apelam para a vontade, para o livre-arbítrio daquele que está sendo exortado, que pode decidir ou não, isso fica claro no texto, embora seja uma exortação, está dele decidir ou não seguir essa orientação. Isso já quebra, de certa forma, aquele pensamento, né? Que alguns dizem que se o crente é salvo, ele se santifica. Se não se santifica, é porque ele não é salvo. E a gente percebe que isso não se dá automaticamente. Exerce, sim, a regeneração, muda, sim, nos dá uma nova natureza, mas o processo de santificação é um processo que envolve volição, envolve decisão diária em todos os desafios éticos que enfrentamos todos os dias da nossa vida. Então, envolve sim uma piramidezinha, uma escala de valores que eu, como cristão, nascido de novo, tenho que estabelecer quais as minhas prioridades e o que eu devo ou não fazer. Sempre envolve uma decisão, uma escolha. É verdade. E falando sobre decisão, vontade, escolha, né? 1 Pedro, capítulo 2, pastor, que inclusive é o livro que nós estamos trabalhando, capítulo 2, verso 1, deixando toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Aí veja o verso 2 que fala exatamente de vontade. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então é interessante que Pedro, ele usa exatamente aqui o texto, né? O termo desejar, né? Veja que no verso 1 ele manda deixar o pecado, aquilo que pertence à velha natureza, mas agora desejar ter uma vida transformada. E essa transformação ela se dá, claro, através da palavra, como já foi dito, através do sangue de Jesus, nós fomos santificados, né? O Espírito Santo, né? Ele opera, ele atua essa santificação na vida do crente. E Pedro, no capítulo 1, versículo de número 13, ele nos mostra que nós devemos, né? Versículo 13 diz assim, está aí na sua leitura, né? Você pode acompanhar aí também na sua tela, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ele diz aqui, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então veja que Pedro aqui, ele traz uma exortação a cingir os lombos. E esse termo na cultura bíblica é muito conhecido, né? Porque essa expressão cingir, né? Os povos orientais, eles usavam túnicas longas, né? Isso impedia, né? Eles andarem rapidamente. E quando eles queriam, né? Caminhar mais rápido, correr, né? Ter um desenvolvimento melhor na sua caminhada, eles cingiam as suas vestes, né? Que significava literalmente prender parte, né? Da sua veste à cintura ou com o cinto, né? Então, o homem pegava aquele manto, né, e cingia para que ele pudesse assim correr livremente. E o que é que nos vem à lembrança? Vem a lembrança o que o escrito aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele diz, né? Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado e o embaraço, né? Deixemos todo embaraço, melhor dizendo, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja que lá em Hebreus diz deixar o embaraço. Por que deixar o embaraço? Porque às vezes são coisas que atrapalham a nossa vida em santidade. E por isso que é necessário cingir os lombos, que diz o texto, estar preparado para que possamos caminhar sem nenhum impedimento, eu digo, sem nenhum impedimento na nossa carreira cristã, como diz a palavra de Deus, pastor. Então, irmão Alessandro, a primeira característica de uma pessoa santificada, segundo a exposição do irmão Jaziel, é que é uma pessoa desprendida das coisas deste mundo para se apegar exclusivamente às coisas de Deus. E que outras características a gente poderia elencar rapidamente aqui? Sem sombra de dúvida, pastor, a obediência aos preceitos que estão exarados nas Escrituras. Não é? Eu achei muito interessante quando o evangelista falou de embaraço, e lembrei-me do texto que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que está de alguma forma relacionado também ao que o senhor está nos perguntando. Ele diz, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Não é? O embaraço fala de uma vida desprovida de obediência a palavra de Deus, reverência.
o apóstolo São Pedro ainda, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 14, o evangelista leu o versículo 13, mas aqui esse capítulo é uma exortação à santidade, né? O versículo 14 diz assim, como filhos obedientes, observe que a obediência, ela está ligada, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, pastor, nós devemos entender de que a vida passada passou, né? Desculpe a redundância, mas é isso mesmo, a vida passada já não mais nos interessa. Então, alguém que não se embaraça, como o ministro acabou de falar, é alguém que obedece. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pastor, não se embaraçar é um primeiro passo, mas segundo, ser obediente, não é? Estar dentro dos parâmetros que são estabelecidos na palavra. Romanos capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A ideia de acepção de pessoas aqui é a ideia de que Deus ele nos olha sem nenhuma desigualdade, no sentido de que, independentemente do que nós somos na igreja, se é um líder, se é um membro, se é um congregado, todos nós temos a responsabilidade de estarmos diante de Deus em santidade, porque uma das características comprometidas com a ética do Espírito Santo é não se embaraçar, mas também viver em obediência. E aquele que vive em obediência, ele vive um novo padrão de vida, né? Porque já foi citado aqui no programa de hoje, Efésios 4, 17 e 18, onde o apóstolo Paulo, 18 e 19, onde o apóstolo Paulo vai descrever a antiga natureza, né? Como vivíamos quando andávamos nos nossos caminhos. Ele diz assim, versículo 17, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade. Primeiro, na vaidade de seu sentido. Segundo, versículo 18, entenebrecido no entendimento. Terceiro, separados da vida de Deus. Quarto, pela ignorância em que há neles, pela dureza do coração. Quinto, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. E isso Paulo descreve que é a antiga natureza. A antiga natureza, ela corrobora, ela nos arrasta para uma vida completamente, como diz o texto aqui, separado da vida de Deus. Nos leva para uma vida completamente de separação ao Senhor. Diferentemente, irmão Jaziel, daquele que vive uma vida de santificação, que quanto mais santo, ou melhor dizendo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santo eu procuro ser, eu tenho o desejo de ser. Quanto mais distante de Deus, menos necessidade de me santificar eu tenho. É verdade, pastor. Não há dúvida de que quem se aproxima de Cristo, buscando cada vez mais aquilo que Ele ensina na sua palavra, a sua vida vai ser tão semelhante à do Senhor Jesus Cristo, né, que isso será notado, né, será notado e notório, né, como o Senhor citou aqui em Mateus 5,16, os homens não só vão ver, mas também vão glorificar a Deus através da vida transformada que eles percebem, né? Não tem coisa mais gloriosa quando alguém olha para uma pessoa e vê quem ele era, porque lá em Efésios, né, só concluindo aqui que estamos chegando à conclusão, claro, Efésios 4, Paulo vai dizer no texto que já foi bem citado aqui, mas teve uma parte que não foi lida, onde Paulo diz o seguinte, que quem mentia, né, não mente mais, né? Efésios, somente citando aqui a referência, você pode ler em casa, Efésios capítulo 4, verso de número 25. Deixar a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele vai continuar dizendo, não deis lugar ao diabo. Versículo 31 a 32, ele vai dizer o que é que tem que ser tirado, né, do nosso meio. Amargura, cólera, ira, perdoar um ao outro. Então isso é evidência de que realmente nós temos uma vida transformada, pastor. Irmão Alessandro, nosso tempo já está indo embora. Pois não, pastor. Mas o que a gente pode, como um conselho ao professor da escola que está nos acompanhando, orientá-lo na aplicação dessa, porque essa lição ela é bem prática, né? Claro que tem a parte teórica, que é o conceito de santificação no Antigo e no Novo Testamento,
Mas o mais importante na exposição de uma lição, tem que ter a parte teórica, sim, mas o mais importante é a aplicação. Verdade. O professor tem que aplicar o conteúdo, porque se você dá apenas a teoria, o que é que acontece? O aluno escuta, aprende intelectualmente, mas no final ele vai dizer o que é que isso que foi exposto tem a ver com a minha vida. Então, o que é que a gente pode orientar o professor que nos acompanha nesse momento? Perfeito, pastor. Eu penso que um texto que pode resumir, digamos assim, esta lição, é um texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 17, pastor. O texto diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, o texto diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A expressão andai aqui está num gerúndio, a ideia de todos os dias, não é? Então, essa lição se resume dizendo que da segunda, do domingo ao sábado, todos os dias da semana, pastor, eu tenho que me levantar e ter um compromisso. Se eu tenho Deus por Pai, eu tenho que andar segundo a sua característica, e Ele é santo. A Bíblia diz que Deus é santo. E se o Espírito Santo é Deus, logo Ele é santo também. Então, eu tenho que andar conforme Ele é, em santidade. O resumo é viver uma vida cristã de santidade e, claro, refletindo o testemunho de Cristo em minhas ações. Bom, José. Pastor Nath Jackson, eu quero concluir com um texto que está em 1 Pedro também, 1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu diria, para concluir, pastor, que não viver uma vida de santificação é desprezar o que Jesus fez no Calvário. Porque o sangue de Cristo, o sangue precioso, como diz aqui, que é mais precioso do que prata e ouro, ele foi derramado para que nós fôssemos regenerados, santificados, justificados. Então, não seguir o que a Bíblia ensina a respeito da santificação seria um desprezo ao que Jesus fez na nossa vida. Portanto, vivamos em santidade. E é importante que o professor possa fundamentar cada afirmação que você faz na sala de escola dominical. Peça para os seus alunos lerem a Bíblia, abrir a Bíblia. Ainda que você saiba todos os textos decorados, não cite todos os textos decorados. Peça para que seu aluno possa abrir, porque de repente, se ele não tiver o hábito, né, de estar sempre consultando a Escritura, você vai estar desenvolvendo o hábito no seu aluno de estar procurando o texto, estar lendo o texto, estar participando. É sempre interessante fazer uma aula interativa, onde tem a participação de todos os alunos. É claro que nem todos os alunos, né, você vai poder utilizar à frente de uma sala de aula alguns alunos que são tímidos. E estes, às vezes, se você disser que ele vai dar uma palavra, ele acaba até abandonando a escola dominical. Então, é importante valorizar a cada aluno da escola dominical. Veja você, professor, a caderneta de chamada, veja se está fazendo falta algum lá dos seus alunos, os pequenininhos ou daqueles que Deus colocou na sua mão para instruir. Procure fazer uma ligação para ele, procure fazer uma visita. Não perca o seu aluno de vista e não desista do seu aluno. Os alunos que você tem, que você coopera lá na escola dominical, são os alunos que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. E como verdadeiros professores de escola dominical, você está gerando discípulos e discípulos para a glória de Deus. Ligue para o seu aluno se faltou, procure saber por que ele não está frequentando. Faça uma oração, mobilize a classe da escola dominical, porque pode ter certeza de uma coisa: quando nós nos mobilizamos, colocamos em prática tudo aquilo que nós ensinamos em sala de aula, com toda certeza nós teremos alunos que estarão crescendo e produzindo frutos grandes e viçosos para a glória de Deus. Portanto, querido professor, a palavra de Deus, como regra de fé e prática do cristão, descreve os princípios divinos que direcionam e guiam a vida do verdadeiro servo de Deus
para os que desejam andar na ética do Espírito. Devem entender a necessidade de ter como estilo de vida a santificação. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Jaziel, vamos orar? Muito bem, pastor. Ore conosco também. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esses momentos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é santa, a Tua Palavra que é pura e que temos aprendido, Senhor, neste dia, a vivermos uma vida de santidade, a termos, Senhor, uma vida semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos para que a cada instante, a cada momento, possamos, Senhor, ser transformados em glória, como diz a Tua Palavra, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Que possamos realmente testemunhar através da nossa vida de santidade aquilo que o Senhor fez na nossa vida, a transformação, a mudança, a nova criatura que somos através da obra operada por Cristo Jesus e do Espírito Santo, que nos leva a viver essa vida de santidade. Ó Deus maravilhoso e fiel, queremos também te pedir neste momento, por cada irmão, por cada telespectador que está nos assistindo nesta hora, que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada servo teu, dando graça, saúde, Senhor, repreendendo as enfermidades, ó Deus, fazendo com que este mal que está assolando o mundo e as nações seja neutralizado pelo poder do teu nome. Tu és a cura para o mundo, tu és a cura para as nações. Abençoa cada professor, abençoa, Senhor, cada dirigente de escola dominical, cada supervisor que está aí nas filiais, cooperando com o nosso pastor. Te apresentamos a superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no Recife, no estado de Pernambuco, na pessoa do pastor Nadir Jackson, Saraiva e toda a equipe. Te apresentamos o nosso pastor presidente. Continua abençoando o teu ungido, dando a ele graça, saúde e todo o ministério da tua igreja. Te pedimos também pela nossa querida Rede Brasil. Ó Deus amado, continua abençoando este veículo que tem sido instrumento, Senhor, de bênçãos para a tua igreja e também para aqueles que não te conhecem. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja em tudo, que possamos viver em santidade e em breve estarmos diante de ti, contemplando a tua face, como diz a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 6ª lição com o tema Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Na próxima semana estudaremos a 7ª lição com o título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 4 horas da tarde. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e curtir e compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.